gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa manhã de domingo, nós temos agora em Natal 29 graus, sensação térmica de 34 graus, não tá nada fácil. A previsão aqui aponta que pode, não vou nem dizer chover, pode cair água, porque não tem nem previsão de ser uma chuva boa, nada. Pode cair água aí em Natal às 11 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, mas nada para ser muito feliz em relação a esse calor. Vai continuar o calorzão. Hoje deu uma melhorada em relação, por exemplo, à sexta-feira. Os ventos estão na casa de 14 km por hora, mas as rajadas com 24 aproximam um pouco do que a gente está acostumado aqui em Natal. Bom, chegando hoje com esse tema semana cheia, porque realmente tem muita coisa acontecendo nesta semana. Já aconteceu muito na semana passada, que se encerrou ontem, e a partir de hoje tem muita coisa rolando aí no futebol. Vamos passar por algumas coisas rapidinho, antes da gente chegar realmente no nosso futebol. Temos a Copa de Seleções Estaduais Sub-20 deste ano, lá da CBF, que o Rio Grande do Norte saiu na fase passada. Agora a gente está nas quartas de final. Ontem teve lá no estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro vencendo Pernambuco por 3-0. Gols de Wembley, Alexandre e Jacozinho. E hoje, às 15 horas, 2 partidas. No estádio Cristo Rei, lá em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, tem Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No mesmo estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro, tem Mato Grosso e Paraná. Não me pergunte por que o Mato Grosso resolveu jogar no Rio de Janeiro. E às 18h30, esse jogo vai ter transmissão lá do Esporte Interativo para todo o Brasil. Como anda aí o futebol do brasileiro em baixa, porque a temporada acabou. Então, tem lá no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, tem a seleção de São Paulo enfrentando a seleção de Goiás. Deve ser um confronto interessante. Sub-20 é sempre interessante, até porque roda, de repente vem um jogador desse aqui parar nos clubes do Rio Grande do Norte, especialmente se não estourar, né? Se não servir para os grandes clubes, terminam aparecendo por aqui, ainda mais nessa época que está todo mundo buscando uma parceria para usar mesmo esses jogadores de uma base mais qualificada no futebol profissional. Bom, então o que é que tem de tanto aí nessa semana? Começando na terça-feira, dia 12, às 14 horas, tem Grêmio e Pachuca. Saiu ontem o adversário do Grêmio lá no Mundial de Clubes. Mas eu nem vou falar sobre partida time, porque eu acho isso aí chovendo molhado. Eu vou falar mesmo sobre Renato Gaúcho. Eu acho que eu comecei o ano falando em Renato Gaúcho, vou terminar o ano falando em Renato Gaúcho. Tivemos aí no início desse ano, fim do ano passado, Renato falando que quem sabe, sabe, quem não sabe vai estudar, uma declaração muito presunçosa e que eu acho até desrespeitosa, porque estudo sempre lhe leva a algum lugar. Embora a gente saiba que competência, talento, tem que também acompanhar a pessoa, não adianta só eu estudar querendo ser uma física quântica, por exemplo, se eu não tiver talento para a área. Mas certamente vou melhorar e vou entender mais a respeito. Então, tivemos também aquele caso lá dos drones, o que eu acho um absurdo de antiético. Não adianta se ganhou, se não ganhou, não sei se ganhou por isso também, mas eu acho um absurdo. Certamente ele não gostaria que o treino dele fosse investigado dessa forma, mas disse que o mundo é dos espertos, né? Aí agora ele já está fazendo uma lista de desvantagens do Grêmio em relação ao possível adversário, porque tanto o Grêmio tem que passar, como o Real Madrid tem que passar também de suas semifinais. Se eu não me engano, acho que o Real Madrid vai pegar o Al Jazeera de Romarinho, e agora já está definido mesmo que o Grêmio vai pegar o Pachuca. Aí Renato entra naquela onda de treinadores. Nós temos vários exemplos de treinadores que adoram começar listando tudo que lhe desfavorece. Eu acho isso. Eu até entendo que é uma forma de diminuir a expectativa da torcida, porque se você começa com a expectativa mais embaixo e ela for subindo ao longo do campeonato, é muito melhor do que você começar com a expectativa lá em cima e o negócio descambar. Por exemplo, como a gente viu aí com a ABC na Série B, que começou o ano falando em acesso para a Série A, terminou rebaixado para a Série C de uma forma até vergonhosa. E aí nós temos então uma lista enorme de treinadores que fazem isso. Temos Leandro Campos, temos, por exemplo, Roberto Fernandes,
Me lembro bem que lá em 2012 eu até tive uma raiva muito grande de abrir o jornal, ia começar a Série B, tava Roberto Fernandes falando que o América estava lutando para não cair. Eu já disse isso aqui várias vezes. É claro que os clubes daqui entram para lutar para não cair. Mas não precisa o treinador começar a temporada já falando nisso, porque joga um balde na torcida, é horrível. Nesse aspecto, eu dou muito valor a Oliveira Canindé, que gosta mesmo de ter adversários de nível bem superior, diz que isso é uma oportunidade do jogador aparecer, então essa motivação é importante. Tudo bem que você não vai entrar como favorito, porque isso às vezes traz um peso grande, o treinador tem que pesar suas palavras, mas também só falar em desvantagem me parece de um pessimismo, de trazer coisa ruim, de desmotivar a torcida. E parece até que você já está dando uma desculpa antecipada para o resultado negativo que você acredita que vai vir. Me desculpe, nesse aspecto é o que eu penso. Então, Renato já fez uma lista de desvantagens. Diz que o time lá do Real Madrid está no meio de temporada, o Grêmio está no fim, isso é muito ruim. Que o Real Madrid está jogando, o Grêmio já está sem jogar faz 15 dias. Que o desgaste da viagem do Grêmio lá para o local do Mundial é bem maior do que o do local do Real Madrid. E aí ele saiu falando uma ruma de coisas. No fim, eu vou dizer exatamente o que ele falou para não parecer que eu estou pegando no pé dele. Ele disse assim, então, está na tribuna de hoje, por sinal. Então, nesse contexto, todos eles só têm vantagens e a gente só tem desvantagem. Então imagine aí o resumo que ele fez. Ainda reclamou que não podia mais inscrever jogadores e outras coisas, dizendo até que não ia atrás de outros jogadores, mas que o Grêmio está sem poder utilizar os jogadores, porque estão contundidos, não sei o quê. Pronto. Eu acho um absurdo, já disse. É claro que a gente sabe que não dá para comparar a estrutura de Real Madrid e de Grêmio. Não dá para comparar a estrutura de Real Madrid com a ruma de time do futebol. Aliás, com todos os times do futebol brasileiro. Imagine de outros países também. Então, não precisa também desse chora-chora até o jogo lá. Porque fica uma coisa realmente muito esquisita. Essa é a minha opinião. Ainda teve Paulo Nunes falando lá na Fox que o Real Madrid estava em queda livre. Acho que o Real Madrid resolveu dar uma resposta ontem, porque venceu o Sevilha de 5-0. Fez logo os 5 gols no primeiro tempo. No segundo ficou lá só se resguardando para não cansar muito. Eu acredito que isso é normal do jogador. Faz um bom placar no primeiro tempo, dá uma relaxada no segundo. Mas sai cada coisa assim. Então, na terça-feira, dia 12, a gente tem a estreia do Grêmio contra o Pachuca. Não sei se Renato acha que em relação ao Pachuca ele só tem desvantagens, porque o México é até mais distante. Mas, bom, vamos aguardar para ver. Mas eu já digo daqui que eu detesto isso. Acho que dá para um treinador falar de coisas melhores do que ficar preparando já um discurso para uma possível derrota. Na quarta, 13, tem Flamengo e Independente, às 20h45, a final da Sul-Americana. Nunca foi tão badalada essa final da Sul-Americana. Basta chegar o Flamengo, que vira notícia no Brasil todo. Impressionante isso. Mas bom, o time de maior torcida. Dizem até que as duas maiores torcidas são do Flamengo, né? A torcida que torce pelo Flamengo e a torcida anti-Flamengo. Então, vamos ver lá na quarta-feira se, com a arquibancada lotada, o Flamengo consegue superar o Independente, porque precisa fazer 2 gols. Se fizer só um, o jogo, a decisão vai para os pênaltis, né? Nem sei se tem prorrogação antes. Eu nunca entendo essas regras aí da Conmebol, da Sul-Americana. Aliás, lembrando que aqui no Rio Grande do Norte, o América já participou dessa competição lá atrás, em 1998, né? A única equipe daqui a se classificar para uma Conmebol Sul-Americana. Bom, vamos falar então de outra coisa nacional que interessa pra gente, que é também nessa semana a Copa do Brasil. O sorteio vai ser na sexta-feira, no dia 15, 14 horas aqui no horário do Rio Grande do Norte. E a CBF vai transmitir pela CBF TV, essa plataforma que a CBF tem de transmissão nas redes sociais. Pode acessar lá o site, certamente a conta da CBF no Facebook também vai transmitir. Ela já liberou as imagens para quem quiser reproduzir. Então, muito provavelmente, algum canal de televisão deve mostrar também ao vivo esse sorteio. Temos aqui no Rio Grande do Norte 3 equipes que vão participar. América, ABC e Globo.
E qual é a grande notícia, então, da Copa do Brasil, além desse sorteio nessa semana? É que a participação na primeira fase, ela subiu de valor. Um clube que participar, apenas entrar. Então, o Globo, ABC e o América, aí, só de entrar nessa primeira fase da Copa do Brasil, vão receber R$500 mil cada. Não é nada num clube que... Bom, se comenta que a folha salarial do América, que é a metade do ano passado seria 310 mil, nesse ano 165 mil, não, aqui vai a especulação. 500 mil já garante bastante coisa, né? Se for pensar só em folha salarial, já garante aí quase que uns 3, 4 meses de folha, que é justamente a duração desse primeiro semestre sem campeonatos nacionais, embora a Série D parece que vai começar no dia 22 de abril, mas já dá uma garantida aí pelo menos de dezembro, janeiro, que não tem muita arrecadação, já que o estadual só começa no dia 13. Para o Globo, que é uma equipe realmente mais eficiente e que usa 15 atletas da base, certamente esse dinheiro também garante muita coisa. Aí resta o ABC, 500 mil, acho que no universo de dívidas do ABC não é nada, mas já é alguma coisa, é claro. Eu sempre bato aqui nessa tecla, as dívidas anteriores que se tinham notícia eram mais de 4 milhões, a dívida com esse elenco, pelo menos naquela época lá da greve, já era 1 milhão e tanto. Então, 500 mil termina sendo um nada nesse universo, mas já é um alento para quem teve um rebaixamento, vai ter rebaixamento de cotas e a crise está muito grande mesmo aí. E lógico que se for passando de fase, o dinheiro vai subindo. Para se ter uma ideia, o campeão vai receber 50 milhões. Isso aí dá o quê? Acho que umas 6 vezes o que o campeão deste ano recebeu. Se o ABC e a América, que já chegaram nas quartas de final dessa competição, embora em outro formato, chegassem nesse ano de 2018 a essa mesma fase, só na fase de quartas de final eles receberiam 4 milhões. Quer dizer, é realmente um alento passar de fase nessa Copa do Brasil, especialmente no futebol em crise, pobre, como é o nosso futebol aqui do Rio Grande do Norte. Então, Copa do Brasil é como se fosse uma loteria. Loteria no sentido de que você pode ficar rico ali a cada semana, mas não é loteria no sentido de desempenho, né? Você precisa formar uma boa equipe, ter uma boa estratégia para ir avançando. Tá naquele formato que eu considero horroroso, que foi o desse ano, de que vai ter só uma partida nessa primeira fase e na segunda fase só uma partida. Na primeira fase, o mando é daquela que tiver melhor colocação no ranking de clubes. Por sinal, esse ranking foi divulgado na semana passada. E no Rio Grande do Norte, o primeiro, como esperado, por estar na Série B e tudo, o ABC, 31º. Em seguida vem o América, que caiu 9 posições. O América estava bem melhor colocado também, né? Está na Série D, não dá para se esperar muita coisa. Está em 43º. E o Globo subiu, acho que 10 posições, e está em 67º. O destaque, apesar dessa queda horrorosa do América e da posição bem distante assim do Globo, é que, por exemplo, o América, mesmo lá em 43º, ainda está à frente de clubes de Série B e Série C, como o Brasil de Pelotas e até o tradicional Guarani, já foi campeão brasileiro. E o Globo também está à frente até de clubes de Série C e de alguns tradicionais, como é o caso do Campinense, uma equipe até bastante conhecida nacionalmente. Então, não deixa de ser um alento aqui para o Rio Grande do Norte. Então, de acordo com esse ranking aí que foi divulgado, aliás, foi atualizado na semana passada, lembrando que esse ranking ele considera apenas o desempenho dos últimos 5 anos do clube. Então, nessa conta entraram os desempenhos de 2013 a 2017, 2013 com menor peso, 2017 com maior peso, é assim que vai sempre ser. No próximo ano vai ser 2014 com maior peso e 2014 com menor peso, 2013 vai cair fora e o maior peso vai ser 2018, é feito dessa forma. E então esse ranking é quem vai definir o mando de campo
dessa primeira fase. Onde é que vão jogar aí ABC, América e Globo nesse sorteio de sexta-feira. Esse sorteio também já vai definir, de acordo com a ordem lá que for saindo, já vai definir na segunda fase quem é que tem o mando de campo. Lembrando, por exemplo, neste ano a gente teve o América enfrentando o Audax e o ABC enfrentando, agora não vou lembrar quem foi o adversário do ABC nessa primeira fase, vou ficar devendo. Mas os dois se cruzavam na segunda fase. Então, já na hora desse sorteio inicial... acho que foi uma equipe de Brasília que o ABC pegou. Não sei se foi o Gama. Vou ficar devendo, realmente. Não vou lembrar aqui agora. Mas, então... Não, acho que foi Ceilândia, né? O ABC pegou o Ceilândia, que inclusive foi adversário do América na Série D. Então, na hora do ranking, o ABC já era melhor qualificado, o mando ficou para o Ceilândia e como o Audax era também menos qualificado que o América, o mando ficou lá para o Audax. Mas já na hora desse sorteio, ficou definido que quando houvesse esse cruzamento, o mando de campo seria do ABC. Na segunda fase, a gente até ficou na expectativa de dar o ABC e América aí na Copa do Brasil, que seria um bom público, um bom destaque para os nossos clubes, mas terminou que o América foi eliminado lá para o Audax, teve até uma falha de arbitragem, mas é isso mesmo. Competição com um jogo só é assim. Rendas dessa primeira fase não ficaram boas, então acho que a CBF poderia repensar isso, porque com as duas partidas, sempre o time da casa consegue uma atração assim melhor, pelo fator decisivo, por ter que mudar tudo, consegue uma renda melhor do que uma única renda ter que ser dividida. Eu acho bem mais complicado. Mas como agora aumentou o valor, acho que ninguém vai mais reclamar disso não. 500 mil só para aparecer com o nome aí na primeira fase é uma coisa boa. Então na sexta-feira a gente já vai saber disso a partir das 2 horas, como é que vai ficar aqui então a Copa do Brasil para o Rio Grande do Norte. Aí vamos começar a falar mesmo da gente aqui, porque hoje é dia 10 de dezembro, o campeonato começa no dia 13, então nós temos aí 1 mês e 4 dias, né? Se for botar um mês mesmo, vamos dizer que tem um mês, porque um mês sem contar, pode ser 30, pode ser 31 dias, dezembro é 31, então nós temos 1 mês e 3 dias. Para ser mais preciso, ou 34 dias se a gente for para a conta de dias. Então tá muito perto. Realmente contagem regressiva. E aí a gente precisa dar uma olhada como é que vai ser essa rodada de estreia do estadual, que já está marcada, embora ainda falta aí horário e tudo. Mas nós temos lá Força e Luz e América, que deve ser na Arena das Dunas. Globo e Baraunas, que deve ser no Barretão. Potiguar e Açu. Ninguém sabe se vai ser no Nogueirão, mas estamos apostando que sim. Mas todo ano Mossoró tem problema com o Nogueirão. E Santa Cruz e ABC, que também deve ser na Arena das Dunas. Não sei se depois que houve aquela mudança de mando de campo, se esse jogo passou a ser ABC e Santa Cruz, e aí vai ser no Frasqueirão. Acredito que sim, que houve essa mudança aí na tabela. Mas de todo jeito o que vale é o confronto. Então o América estreia com Força e Luz, o Globo estreia com o Baraunas, Potiguar e Açu se enfrentam e o ABC estreia com o Santa Cruz de Natal. Como é que estão, então, as coisas? O Açu fez um anúncio aí de uma arruma de jogadores nessa semana. Acho que já tem uns 10 jogadores. Eu destaquei aqui só os que a gente já conhece, que é o lateral Glaubinho. Vamos ver se quem vai jogar no Açu é o Glaubinho que jogou no Globo, ou é o Glaubinho que jogou no Potiguar. O do Potiguar não jogou bem, não. A temporada que vai se encerrando. O do Globo arrebentou. Então, vamos ver como é que aparece Glaubinho lá no Açu. Marielson, volante Carlos Mipibu, né? Então, para mim, esses são os principais destaques do Açu, que já está aí montando sua equipe e se apresenta também no dia do sorteio lá da CBF, na sexta-feira, no dia 15. Baraunas, ninguém tem notícia de contratação de nada. A única notícia, eu vi até no blog Marcos Lopes, lá uma nota de licenciamento do Baraunas. Aliás, ameaçando licenciamento, essas coisas de Mossoró, né? O Mossoró está se inspirando no Corinthians de Caicó, que todo ano era a mesma coisa. Se não tiver dinheiro, se não tiver apoio, vou me licenciar. Ninguém levava mais a sério, até que um dia se licenciou mesmo.
Ameaçou tanto que ninguém levava a sério, ninguém arranjou dinheiro e aí ele se licenciou. Então, Potiguar e Baraunas andam nessa batida. O Baraunas foi mais claro, lançou uma nota, disse que espera até o dia 13, que é quarta-feira, para decidir se vai se licenciar, porque está cobrando um valor lá que a prefeitura prometeu nesse ano e não pagou. E disse que se não receber, então, se não houver um apoio dos empresários de Mossoró e tudo, o Baraunas, então, fecha neste ano, né? Não vai participar do estadual. E aí eu acho que esse licenciamento cai naquela mesma regra geral de saiu só depois de 2 anos e volta pela segunda divisão. Então, Mossoró arriscada aí de ter realmente um dos tradicionais fora do estadual. Pelo menos até agora essa é a única notícia do Baraunas. O Potiguar não. O Potiguar já foi atrás lá de Mastrillo, aquele que jogou no América, que teve aqui na Série D. Já anunciou jogadores de destaque, como meia volante, Josiclei, aquela bomba na perna. O goleiro tradicionalíssimo do adversário, Érico, agora é do Potiguar. Volante Romeus, meia Ciel, George e Radames. Por falar em Ciel, a semana passada eu estava comentando aqui da lista de 2009 do América que aparecia Ciel. Aí você vê como esse mundo é pequeno, as coisas rodam e não saem do lugar. Nessa semana, aquele atacante Ederson, que jogou pelo ABC e hoje joga pelo Atlético Paranaense, inaugurou uma arena de futebol. Uma arena não, uns campos de futebol só site com o nome lá, Arena Ederson. E no jogo inaugural da arena, quem apareceu lá nos times que ele montou? Ciel, aquele mesmo que passou rapidamente aqui pelo América, tinha um problema, na época pelo menos, sério em relação ao álcool. E Ciel tá jogando, parece que no futebol árabe, né? Então, ainda em atividade, pensei até que tinha encerrado a carreira. Ciel, que ninguém questiona o talento, né? A saúde é que não é lá essas coisas, mas o talento não há como questionar. Então, a coincidência. Falei nele, ele apareceu aqui essa semana. O Santa Cruz de Natal também já se apresentou, né? Já vai começando o treinamento com bola. O treinador é Fernando Tonê. Recebeu agora a Chilu, que estava jogando pelo Fosse Luz. E está treinando lá na Vila Olímpica de Macaíba. O Fosse Luz, a gente não tem ainda muita notícia, mas foi o campeão da segunda divisão, terminou agora. Tem um treinador cobra criadíssima, que é Igor César, que eu disse até que ele é o verdadeiro bicampeão dessa competição, porque subiu no ano passado com o Santa Cruz de Natal, subiu esse ano com o Fosse Luz, e ele já subiu 3 vezes, que ele tinha subido em 2010 com o Globo, mas em sequência, realmente, ele é o bicampeão dessa segunda divisão do estadual. Então, o Fosse Luz, só de manter o treinador Igor César, já sai muitos quilômetros na frente, deve manter uma boa base também. Então, esse é o adversário de estreia do América, que, inclusive, Leandro Campos parabenizou o acesso do Fosse Luz, já disse até que conhecia, sabia que o time ia se fortificar, como ele gosta de falar. E vamos ver, então, como é que se sai o América nessa estreia lá com Fosse Luz. O ABC, eu acho que, pelo menos dos tradicionais aqui, as situações mais preocupantes realmente, Baraunas e ABC. O ABC tem um elenco de 11 atletas apenas. Tinha 12, mas ficou com 11 porque Berguinho conseguiu sua liberação do clube. O clube que não fez depósitos durante 45 meses do seu FGTS, que era só de R$80. Isso para falar o mínimo. Tem outras questões lá dentro da sua reclamação trabalhista. E a Justiça, então, trabalhista reconheceu que ele podia romper o vínculo, está livre para voar. Berguinho não é mais jogador do ABC, uma perda grande. Já tinha perdido Matheus, que é um atleta amador e foi colocado para jogar no profissional, liberado de graça, porque se não tem contrato de profissional não tem como segurar. Então, o ABC com apenas 11 atletas e sem nenhuma perspectiva de renovação de outros atletas, de chegada de atletas. Só o que se sabe é que a crise chegou para o clube. Tem aí uns comentários de que um grupo de empresários de futebol iriam assumir o clube. Essas notícias sempre deixam o torcedor arrepiado, porque quando chega aquele pacote, aí chega um treinador que tem uma ideia de futebol, que não leva em consideração o tamanho dos clubes aqui na realidade do Rio Grande do Norte. Então, às vezes, quer que
que um clube como ABC, América, até mesmo Potiguar, Baraúna, joga como se fosse uma equipe novata no futebol, uma equipe de menor expressão, pelo menos historicamente de menor expressão, então é muito complicado isso, mas pode dar certo. Talvez seja o único tiro que o time tenha mesmo, porque a prioridade dessa gestão aí de Paulo Tarcísio é pagar a dívida, já disse, né? Não vai cometer loucuras, o time vai ser do tamanho do que se pode pagar, mas deixa o torcedor aí com o pé atrás, o torcedor realmente preocupado, porque existe uma representação marcada para o dia 18, hoje é dia 10, faltam 8 dias, e o ABC só tem 11 atletas, né? Ninguém escuta falar, nem informar mais 6 ou 7 ali para o banco, né? Não se tem notícia. Certamente vai vir muita gente das bases que não estava jogando para completar isso aí, mas é bem preocupante. Embora o treinador em si tenha ido fazer um curso de aperfeiçoamento, acho que foi em Pernambuco, o preparador de goleiros Vlamir Machado também foi ao Ceará fazer uma conferenciazinha rápida, participar lá da troca de experiências com os goleiros, mas contratação mesmo, né? Jogador chegando mesmo, não se tem notícia, ou se está trabalhando em muito segredo mesmo, a ponto de nem se dizer assim, não, ó, já fechamos com um, não podemos dizer nem a posição. Ou é porque não tá fácil, não se conseguiu fechar nada. Então tinha essa boataria aí de que tinha os empresários que iam assumir, mas parece que o pessoal roeu a corda, ninguém sabe o porquê. Bom, e por fim, vem os dois que já estão treinando, né, já estão um passo bem grande à frente dos outros, pelo menos para esse início, que é Globo e América. O Globo fez nessa semana aí eu até pulei aqui, ó. Vou ver se consigo achar rapidinho. O Globo fez um amistoso não, um jogo treino essa semana, superou até o América na rapidez, porque ele começou uma semana depois do América, o América encerrou agora 4 semanas de treinamento, o Globo encerrou agora 3 semanas de treinamento, mas ele já botou um jogo treino antes do América. O jogo foi lá, acho que na quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta-feira. O Globo enfrentou a equipe Atos, que é treinada por aquele Carlos Gutenberg, então é um time amador, mas o treinador pelo menos tem experiência no futebol. E venceu de 5-0. Os gols de Renatinho Potiguar, Reinaldo, Negueba 2 vezes e Bismarck. O Globo fez exatamente o que o América fez nesse treinamento também de ontem. O Globo escalou 2 equipes. No primeiro tempo foi Dazaev, Ângelo Gravatá, Jamerson e Renatinho Carioca. Reinaldo, Eric, Denis, Thiago Lima, Renatinho Potiguar. Mais isolado um pouquinho na frente, nem tanto isolado, Glaucio. No segundo tempo, aí a equipe já foi com outros jogadores, especialmente os que estão chegando agora. O Wellington, Giovanni, Bebeto, Madison, Juninho, Cosme, Galiardo, Eduardo, Bismarck, Negueba e na frente André. Falando lá sobre esse treinamento, Luizinho disse que o diferencial é esse mesmo, é a continuidade. Vou até abrir aspas aqui para ele. No primeiro amistoso você já vê uma equipe entrosada, as coisas fluindo. Nós avançamos para essa temporada uma periodização tática. Na pré-temporada de 2017, a gente já começou aos pouquinhos implantando isso. Agora não. Na primeira semana já terminamos fazendo tático, estamos indo para a terceira semana já fazendo jogo-treino. Nós estamos uma semana na frente da pré-temporada de 2017 na forma de trabalhar esse ano. Nós já evoluímos. O bom para a comissão é que a gente vai mexer nos detalhes. Já existe um modelo de jogo e a gente vai tentando mexer nos detalhes, tentando aperfeiçoar o que a gente não teve de tão positivo na temporada. Mas já teve muita coisa boa. E teve mesmo, né? Porque o Globo foi vice-campeão estadual, conseguiu sua vaga lá para o pré-nordestão. No pré-nordestão conseguiu sua vaga para o Nordeste, para a Copa do Nordeste. E subiu como vice-campeão da Série D. Subiu para a Série C como vice-campeão. Tendo, inclusive, quebrado a invencibilidade do Operário lá dentro de casa. Então, foi muita coisa. Ele está dizendo que já teve algumas coisas. Não, teve muita coisa boa nessa temporada. Luizinho, que na sexta-feira, então, já foi lá para a Granja Comari para tirar a sua licença A
da CBF para ser técnico. Dizem que sem essa licença, a partir de um determinado ano, não sei se é 2020, ninguém vai poder trabalhar no futebol profissional. Agora também não é nada fácil, hein? Essa licença A custa 9 mil e não sei quanto para você tirar, né? Essa licença. Ainda tem que passar pela B, a não ser que você comprove lá uns critérios de trabalho, aí você pula essa etapa da licença B. Então, Luizinho tá lá, já se preparando para essa realidade. Começou suas aulas no dia 8, parece que só volta no dia 18. Até então, o Globo vai treinando com o auxiliar, acho que é Rafael Chaves o nome dele. Então, o Globo parece bem encaminhado. Lógico que ninguém vai olhar para o resultado do jogo treino em si, mas quando você vê um time que é praticamente o time que subiu, não tem muito... Não tem muito, acho que eu não digo assim praticamente, porque teve contusão, foi mexendo aqui, pronto, Dazaev assumiu nas últimas rodadas, né? Acho que quase todo mundo esperava que Rafael virasse titular, mas Rafael ainda está em fase de recuperação. Então, é praticamente o time que conquistou o acesso, não tem muito o que mexer, o pessoal já sabe como é para jogar, ele vai só realmente melhorar o que ele pode nessa equipe e começar a avaliar os seus reservas. Falando em ranking e de Série D, não sei o que, também saiu o ranking público, que foi divulgado pelo Globo Esporte. O campeão é o campeão da Série A, o Corinthians, que tem uma média, olha que média maravilhosa, 40.007 pessoas nos jogos que o Corinthians fez no Campeonato Brasileiro. É gente pra dedéu. O primeiro nordestino que aparece é o Bahia, também estava na Série A. E olha só, o Bahia está em quinto no Brasil, com uma média de 21.540. O Ceará, que estava na B, ficou em sétimo, com 19.607. O Fortaleza, que estava na C, ficou em oitavo, com 18.174. E eu até coloquei lá no blog que isso é tão bom resultado que os nordestinos, que o Flamengo, que é considerado o clube de maior torcida do país, ficou atrás deles, em 11º, com média de 14.484. No RN, o primeiro foi o América, como vencendo nos últimos anos. Ficou em 25º no geral, com a média de 8.090 pessoas, na Série D de dado. E conseguiu superar equipes de Série A, como Avaí, Atlético Goianiense, Ponte Preta. De Série B, como campeão América Mineiro, quer dizer, teve uma média pior que a do América na Série D. Paysandu, Goiás, Santa Cruz. E até da Série C, por exemplo, o São Bento, que conquistou acesso para a Série B, ficou atrás do América. Aí aparece o ABC em 44º, com média de 3.126 pessoas. E o Globo em 69º, com média de 1.019. Muito pouco a média do Globo. O Globo, que é uma equipe nova, ainda está conquistando torcedores. E o Potiguar, minha gente, em 126º, com a média ridícula de 115 pessoas. Ridícula mesmo. Então, esse foi o ranking aí do ano de público, que também saiu nessa semana. Mas vamos falar agora de América. Eu estava falando do ranking para falar do América, que teve a melhor média. Superou aí, como sempre, a torcida bem colocada até no Brasil. Vamos falar, então, desse amistoso que o América teve ontem. Foram 2 tempos. O América venceu o Trairi por 2-1. No primeiro tempo, o primeiro gol foi de pênalti. Infelizmente, eu não vi o jogo para saber quem foi que fez o pênalti, se foi pênalti mesmo, essas coisas, né? Mas o América conseguiu empatar no finzinho do primeiro tempo com Tadeu. Tadeu tem todos os defeitos do mundo, mas gol ele sabe fazer. Ele não sabe dominar a bola. Também não sei como é que ele saiu nesse treino, se ele já aprendeu a dominar a bola ou não. E no segundo tempo, aí foi uma outra equipe, e essa equipe conseguiu fazer mais um gol, também no finzinho, com o Richardson, com o zagueiro Richardson, que marcou de cabeça. Estou vendo aqui no Vermelho de Paixão a escalação. O time titular foi Thiago Braga, porque Fred está contundido. Até eu estava conversando com o Hugo no Facebook, ele dizendo que ficou curioso para saber a contusão. Realmente ninguém comentou qual foi a contusão de Thiago Braga. Guilherme, Negrete, Thiago Sala e Danilo, Robson, Jonatas, Cascata, Juninho Tardelli e Ney, na frente Tadeu. No segundo tempo, o time foi com bastante gente da base. Everton da base, Alisson da base. Aí entrou Adriano Alves, Richardson, Júlio César, que é aquele zagueiro que é da base do Corinthians.
Juninho, que é da base, Janderson, Cícero, Matheus e Antony, que é da base, Mateuzinho e Betinho. E terminou que essa equipe venceu por 1-0. Eu acho que, desse ponto, eu tô com o Leandro Campos. O mais importante é o desempenho, não é o resultado. Vamos ouvir o que ele falou depois do jogo. Trabalho importante, onde nós tínhamos objetivos em relação ao desenvolvimento. Eu penso que dentro das nossas necessidades com relação à ritmação, com relação ao entrosamento, com relação até à organização tática, onde nós ainda estamos indefinidos, né, para que lado correr. Eu penso que o treinamento foi muito positivo, embora até não se dando importância para o resultado numérico do jogo, mesmo porque se fosse nós nos preocuparmos com o resultado, é lógico que o placar deveria até ser mais dilatado em relação aos 2-1, né? Mas, de qualquer forma, o mais importante foi que nós conseguimos observar o rendimento de cada atleta, o rendimento coletivo, o horário do trabalho, um horário realmente muito desgastante, né? Um horário muito quente, tanto é que nós usamos uma equipe na primeira etapa e outra equipe na segunda etapa, onde é natural, houve praticamente aí 80% da posse de bola a favor do América. A equipe de Trairi naturalmente jogando atrás, procurando jogar no nosso erro, tanto é que os nossos goleiros não praticaram nenhuma defesa, mesmo porque nós tivemos ali uma consistência muito boa, né, com relação ao passe, à marcação. Mas de qualquer forma, eu penso que o caminho é esse. Nós agora vamos com tranquilidade avaliar o desenvolvimento de cada atleta, para que nós possamos já no próximo jogo contra a equipe do 13, já começarmos a definirmos um pouquinho mais os nossos atletas dentro de uma questão de titularidade, dentro da própria estrutura de jogo que nós queremos seguir, para ver se a gente começa a ter um pouquinho mais de trabalho efetivo em cima de uma estrutura tática. De qualquer forma, trabalho muito bom, esperamos que o trabalho de sexta-feira contra a equipe do 13 seja tão bom também, para que nós possamos realmente colher os nossos objetivos. Bom, realmente o jogo aí contra o 13 na sexta parece que vai ser às 20 horas lá no PV, em Campina Grande. Estou torcendo aqui para uma transmissão da excelente TV Mecão lá com Canidé Pereira. Já estou fazendo meu lobby aqui para ter essa transmissão, para a gente conseguir ver mais. Mas algumas coisas chamam a atenção nesse treinamento. Por exemplo, a presença do lateral direito da base, Alisson, dando uma ideia realmente de que ele vai completar ali a equipe. Alisson tem um bom cruzamento, não é tão ofensivo, mas tem boa movimentação, então deve fechar ali bem para o estadual, pelo menos esse início de temporada aí pro América. O que é que me chama a atenção? Muita gente reclamou do 2-1. Como é que pode, né? O América saiu perdendo para a equipe da seleção do Trairi, depois empatou, a equipe titular só empatou, foi a equipe reserva que... Bom, minha gente, primeiro, isso é um jogo treino, nem era um amistoso em si. Segundo, ainda que fosse amistoso, jogo treino, não sei o quê, essa é a hora dele ver se funciona uma formação ou não funciona, quem é que deu certo junto de fulano ou não. Onde é que está a minha preocupação? A minha preocupação está na hora que ele admite que não está ainda definido o esquema que ele pretende usar. Quer dizer, o América já vem aí 4 semanas de treinamento, manteve uma base e ele continua em dúvida de qual esquema ele pretende utilizar. E isso causa uma certa apreensão em mim. Ele repetiu isso em 2 entrevistas, ele falou isso na entrevista agora pós-jogo. E eu até separei um trecho aqui de uma entrevista dele, quando acabou a semana de treinamento, antes desse jogo, ainda na sexta-feira, onde ele passa essa preocupação, quando ele passa essa preocupação, e sinceramente, essa é a minha preocupação. Vamos ouvir então o que ele disse antes ainda, lá no fim da sexta-feira. Olha, o aproveitamento ele tem sido muito bom, os atletas se envolvendo 100% com as necessidades da equipe,
relacionando a parte física, a parte técnica e principalmente a parte tática. Nós entramos agora no momento de treinamento, onde nós temos que ter definições. Eu, particularmente, ainda não tenho uma definição precisa ou exata em relação ao sistema que nós vamos seguir. Estamos trabalhando aí com variantes, procurando modificar o sistema de jogo até em virtude das características dos jogadores. Pronto, isso é o que me assusta um pouco, porque eu acho que, apesar de que, por exemplo, eu adoro uma América ofensiva, aliás, não só a América, qualquer equipe, é muito mais empolgante você assistir uma equipe ofensiva do que uma equipe que mantém um padrão lá atrás, etc. Bom, mas isso é coisa para se discutir. Como eu já disse aqui em outros podcasts, para eu viajar daqui para João Pessoa, eu tenho N opções. Todas vão me levar para lá, uma mais rápida, uma mais devagar, uma de forma mais confortável, outra mais cara, outra mais barata. Posso ir a pé, posso ir de bicicleta, posso ir de táxi, posso ir de carro particular, posso ir de carona, posso ir que já falei de ônibus, nem sei, de ônibus, né? Até possível ir de avião, não é de trem, porque não temos ainda, mas se tivéssemos a linha férrea, certamente seria uma opção. Então, todas iam me deixar lá em João Pessoa. Apenas a diferença seria o caminho. Como seria esse caminho? Então, todos os esquemas têm as suas conquistas. Se ele é ofensivo, se é defensivo, o importante é o resultado que ele entrega. Ele vai deixar lá em João Pessoa do mesmo jeito. Então, o que me preocupa é só que, primeiro, eu tinha achado muito bom já ele ter passado essas férias fazendo a sua reciclagem, disse que pensou novas formas de jogar, mas agora me preocupo que com 4 semanas ele não saiba ainda qual é a melhor forma. Ele está treinando um esquema e variantes, isso aí não tem problema, ele tem que fazer mesmo, porque há jogos em que o América, por exemplo, contra a seleção do Trairi, segundo ele mesmo falou, vai enfrentar uma equipe que vai ficar lá atrás, não vai ter a menor vontade de ir para frente, só quando for mesmo a boa, porque sabe que tem uma qualificação técnica menor, sabe que a obrigação é do América de ir para cima. Vão acontecer outros jogos em que isso vai ser justamente o oposto. Vão acontecer jogos também que a gente tem uma igualdade de forças, então depende muito do mando de campo, depende de posição de tabela e assim vai. Então nem sempre dá para você jogar com ímpeto ofensivo ou com ímpeto defensivo. E mesmo que você queira ir para frente, às vezes o tamanho, a disposição técnica, tática de seu adversário não vai permitir. Então você precisa ter realmente essas variantes. Você precisa realmente saber como sair desse o famoso cadeado, né? Esse nó tático que o povo diz que um treinador não. Você precisa ter alternativas para isso. Mas só o que me assusta é que ele não tenha nem as alternativas ainda, porque se ele não sabe nem qual esquema ainda que ele vai utilizar, como é que ele tem alternativas? Então ele está treinando uma ruma, pelo que eu vi nas entrevistas, e ainda vai decidir o que é que ele vai aplicar. É bom saber que ainda vem aí 4 amistosos bons, pesados, como ele disse, com adversários também que estão se preparando, que são 2 contra o 13 e 2 contra o Botafogo. Um tá na Série D, o outro tá na Série C, então eu acho que depois dessa bateria aí, não tem mais desculpa, ele tem que ter uma formação na cabeça. Agora, preocupa a gente ver, por exemplo, Luizinho lá no Globo, com 1 semana a menos, já sabe o que é para fazer e sabe o que é que tem que corrigir. E preocupa, então, essa indefinição. Já deveria saber, o esquema é esse, variação são essas aqui. Vamos ver se funciona com tais jogadores ou não e a gente vai mudando ao longo do caminho. Até porque a equipe que começar... Essa equipe que começou esse amistoso, eu já digo sem medo, dificilmente vai ser a que começa o estadual lá no dia 13 de janeiro. Bom, minha gente, é isso. Renovo o convite para sexta, 7 da noite, sobre outros assuntos. Vamos ver essa semana toda aí, no domingo, às 10 da manhã, o que é que aconteceu, o que é que vai acontecer. Deixa então um bom domingo, uma boa semana aí para todos e até lá.